Então, agora indo para o conceito de lista duplamente encadeada, né? A gente pode fazer uma analogia direta ao que acabamos de ver, a lista simplesmente encadeada, né? A única coisa que muda é que ao invés de ter um ponteiro, nós agora precisaremos de dois ponteiros. A lista, ao invés de conhecer apenas quem é o próximo elemento, a gente agora vai conhecer o próximo e o anterior elemento. Tá? Então é possível navegar na ida e na volta, indo e voltando na lista encadeada. Tá? Por isso que ela é duplamente encadeada. Né? Então, uma lista encadeada simples, ela é fácil de implementar, é fácil de navegar de forma sequencial, do início até o fim, mas para navegar, para ler a ordem inversa, é complicado, porque você vai ter que sempre partir do início e chegar no último, depois parte do início, chega no penúltimo, parte... Então, é inviável. Então, quando se tem essa necessidade, a gente precisa estender, né? Refinar um pouco mais a nossa lista encadeada para ela ficar duplamente encadeada. Então, uma lista simplesmente encadeada, ela permite um fluxo de navegação. Eu parto do início e sigo o meu fluxo até o fim, tá? Então, esse é o fluxo de uma lista, né, simplesmente encadeada. Eu sempre parto do primeiro elemento. Agora, se eu tenho a necessidade de ora partir do início e ora percorrer no sentido inverso, aí eu preciso de um outro encadeamento, ao invés de ter apenas o indicador do próximo, o próximo e o anterior, tá? Então eu preciso dos dois indicadores para ter na minha lista, tá? Próximo e o anterior. Qual é o anterior do primeiro elemento? Quem poderia me dizer? O non, tá? Ou o null, dependendo da linguagem de programação. Então, na lista duplamente encadeada, a gente acrescenta esses novos ponteiros, esses novos apontadores, e agora a gente consegue navegar na ida e na volta. Uma lista duplamente encadeada, ela também costuma acrescentar um outro ponteiro na própria lista, tá? Então, cada lista vai ter o primeiro e o último elemento da lista. Então, desculpa aqui a digitação com o touchpad, vou parar aqui no T, né? Então, o último e o primeiro elemento. Então, o último vai apontar para... É muito útil conhecer os dois, claro. Você pode ter uma lista duplamente encadeada que só conheça o primeiro elemento, né? Só para permitir você ir e voltar sempre que necessário. Mas é comum, né? Normalmente a gente ter uma lista, quando duplamente encadeada, a lista conhece o primeiro e o último, para que eu consiga percorrer partindo do primeiro ou voltando a partir do último. Então, quando a gente tem esse conceito, né, a gente costuma dizer que colocamos sentinelas na lista. Né? Então, o cabeçalho, né, a header da lista, né, ela precisa conhecer, digamos assim, quem é o início da lista. E o tail, né, o final, né, que é a cauda da lista, digamos assim, é quem conhece o último elemento. Então, uma outra nomenclatura que pode ser utilizada, se você quiser escolher uma para padronizar, ao invés de first e last, primeiro e último, você pode chamar de header e trailer, ou header e tail, né? Você pode chamar também assim, que são os sentinelas, né? Então, todo objetivo da lista, ela vai armazenar, né? Toda lista teria essas duas, né? Sentinelas, né? E além dos seus elementos. E cada elemento também teria duas sentinelas. O próximo e o anterior, tá? Então, a lista pode conhecer só o primeiro ou pode conhecer o primeiro e o último, mas cada item da lista vai conhecer o próprio dado do item, o próximo elemento e o elemento anterior, tá? Então, é necessário saber. Lembrando que o ponteiro gasta espaço de memória também, tá? Então, uma lista encadeada de 10 elementos, ela vai gastar mais espaço de memória do que uma lista estática de 10 elementos. A lista encadeada simples de 10 elementos vai gastar menos espaço de memória do que uma lista duplamente encadeada de 10 elementos, né? Porque aí eu tenho
o espaço extra de guardar os ponteiros em si. É pouco que gasta, mas gasta, né? Em um hardware de uso de recurso restrito, digamos assim, isso pode ser decisivo para escolher ou não uma estrutura de dados, né? Então, operações sobre lista duplamente encadeada, operações gerais em uma lista, né? Então, remover ou adicionar um nó em qualquer extremidade ou em qualquer posição da lista, né? Eu quero inserir um novo terceiro nó. Não, isso é possível em qualquer lista encadeada, seja simplesmente encadeada ou duplamente encadeada, né? E como exercício dessa lista duplamente encadeada, a gente vai transformar a nossa lista simplesmente encadeada, que já fizemos, em uma lista duplamente encadeada. Então, esse laboratório será feito na sequência em relação ao laboratório quando finalizarmos a lista simplesmente encadeada, tá? Então, a gente vai incrementar nosso projeto, né, para ter também uma versão duplamente encadeada. E na nossa lista, ela vai conhecer o primeiro e o último elemento. Já é? Inserir um elemento, a gente vai poder inserir no início, inserir no fim, imprimir os elementos ou mostrar os elementos da lista, verificar se está vazia, as mesmas operações, né? Buscar um elemento qualquer, retirar um elemento qualquer a partir do dado do elemento. Tá joia? E agora a gente vai para um outro tipo de lista, outra particularidade de lista encadeada, né? Uma sutil diferença, que são as listas circulares, né? Com os ponteiros configurados de forma circular. Lembrando que a resposta desse exercício ainda não será postada, porque ele também é avaliativo. Todos os exercícios, né, daqui para frente. Então agora a gente vai para listas circulares, listas encadeadas circulares.